O programa de hoje é dedicado ao José Augusto, o Tuto, pai da nossa amiga Isadora Almeida, que nos deixou na última semana. Nesse momento muito delicado, a gente deseja força à nossa amiga, ao irmão dela, o Zé, que sempre acompanha o nosso podcast, e à mãe deles. Em breve, esperamos ter a nossa amiga aqui de volta, gravando e sorrindo junto com a gente. Beat it loud, down, down, beat it loud, tune down, beat it down, down, down. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, inspirados por essa letra magnífica de Samuel Rosa, músicas boas em discos ruins. A gente vai falar sobre aqueles trabalhos que são verdadeiras bombas, mas tem lá, assim, uma musiquinha ou outra que se salva e salva muito. Afinal, até um relógio parado acerta 2 vezes por dizer, olha, filosofei toda aqui. E para participar dessa conversa aqui com a gente, nós temos a volta dela, a mulher mais maravilhosa do Brasil. É a Xuxa? Não, Nicole Cabral, ela está de volta, louríssima aqui. Seja muito bem-vinda, Nicole. Oi, gente, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer estar com vocês. Vamos falar das bombas. Boa! Mas antes, o que, meu amigo Renan Guerra, nosso hot boy? Antes, você pode seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm, no Instagram e no Twitter. E se você já segue a gente, engaje, comente, compartilhe, crie uma energia de pirâmide e divulgue nosso podcast para mais 3 amigos. Seja a corrente do bem com o Hale Joe Osment. E além disso, apoie a gente em podcast. Horrível! Ele tem uma boa mensagem, ele tem um final horrível? Tem. Ele mostra que a humanidade é horrível? Sim. Mas daí, se você se sentir tristinho, você pode fazer o bem e pensa o quê? Vou doar. Entre no padrim.com.br/podcastvfsm e a partir de R$5 você já pode ajudar a gente e você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado do Telegram para apoiadores e você ainda pode assistir as nossas gravações ao vivo como quem, Kleber? Quem está aqui hoje? Hoje nós temos aqui, ó, Lucas Ascensão, Pedro Coelho, Maria Lua, Fabrício Neri, Lucas Pereira, Tuane Malman, Jefferson Kozenieski e César Augusto Oliveira, que levantou falso testemunho contra mim essa semana nas redes sociais, mas está aqui, ó, assistindo tudo pra nossa gravação. Viu, gente? Você pode doar e depois você também pode xingar a gente nas redes sociais. Olha que legal. É isso. Boa. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Não adianta fugir. Cedo ou tarde, seu artista favorito vai lançar aquela bomba. Porém, mesmo obras detestáveis podem surpreender com algumas boas composições. E no programa de hoje nós vamos falar sobre essas músicas boas dentro de obras ruins, ou seja, toda a discografia do Kings of Leon de 2010 pra cá. Cada rodada, um participante compartilha sua canção favorita dentro de uma obra que é considerada como inferior, seja pelo público, seja pela crítica. Então, assim, o disco precisa ser ruim, não pode ser um disco, mais ou menos, aquele disco nota 6 no Metacritic, tem que ser um pouco mais baixo ali, ou tem que ter uma boa justificativa por que vocês estão trazendo esse disco, viu, Nick? Você que costuma roubar nessas pautas. Eita, nós, caralho. Nossa, o Nick já começou sendo atacado. Toda pauta que a gente tem que selecionar coisa, o Nick é bastante atacado, né? Se ele foi logo de cara. As pessoas nem sabem disso, porque esse é um programa de férias que a gente já gravou e ninguém sabe que eu fui tão atacado assim. Aí você é atacado nos outros também, né, Nick? Tem isso. É verdade. Sou o alvo preferido desse podcast. Gente, quero começar perguntando como que vocês lidam com essas obras que... Vocês são muito apaixonados pelo artista, vão ouvir, de repente vocês falam assim, não sei se é muito bom isso aqui, mas eu sou muito fã. Vocês são aqueles que ficam empurrando com a barriga, fingindo que o disco é bom, ou vocês logo de cara falam, olha, sem condições isso aqui? Eu acho que antigamente eu me doía mais com esses discos ruins de gente que eu gosto. Acho que hoje em dia eu já tô tipo, todo mundo erra, né? Vamos lá, gente, o próximo vocês acertam. Sei lá, eu tive essa impressão com o The Mars Volta, inclusive, que vocês me convenceram que era um disco ruim. Horroroso. O último, então... Assim, cara, depois dessa, foda-se, sabe? Tipo, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que... Assim, eu geralmente largo a mão, gente.
tem os discos que eu gosto, eu vou continuar ouvindo. Aí aquele, às vezes, se eu gosto muito, assim, se é uma pessoa que é um anjinho do Senhor, eu ignoro. Eu fico assim, gente, nunca saiu. Que disco é esse? Não existe. Agora, se é uma pessoa assim que eu gosto, mas ela tá envolvida com pessoas que eu não gosto, aí eu vou ficar falando sempre, dizendo: lembra quando a fulana tava com o ciclano, deu tudo errado. Ah, foi uma bosta aquilo. Aí eu vou falar mesmo. Aí se tem umas pessoas que tem algum momento que elas só saem da linha, assim, e daí a gente sabe que nunca mais vai voltar. Aí eu não tenho problema nenhum em realmente nem soltar a mão, empurrar pra longe. Sim, aí eu vivo eternamente isso com o Kanye West. Cada nova notícia dele eu falo, meu Deus. Nossa, essa última semana foi… foi difícil. E é porque antes, Nossa, por exemplo… hoje ainda saiu coisa, né? Tipo… Sim, toda hora. A cada minuto nós temos a nossa atualização ao vivo aqui, a dos podres do Kanye West. Mas ele era um que, assim, até um tempo atrás eu meio que… e ponderava, tipo, relevava, sabe, assim, porque tinham discos bons, agora eu não consigo mais. E você, Nicole, como que se lida com essas situações? Você ignora, segue em frente, abandona? Eu não abandono o artista, não, mas eu acho bem tranquilo, assim, tipo, é ruim, por exemplo, sei lá, o novo disco do Harry Styles, eu tava super assim, nossa, gente, tô muito ansiosa, Harry Styles. E aí, tipo, soltou o disco e eu fingi que nem saiu, assim, porque eu não gostei tanto, não engajei tanto no disco. Então, tipo assim, vida que segue, eu fico tranquila, mas tem uns que são injustiçados, que eu acho, que tipo assim, a galera na época pesou muito a mão, e aí, em críticas e tal, e aí achava ruim, aí depois passou e agora é, tipo, cultuado. Mas eu geralmente fico de boa, eu fico tranquila. Deixa o artista fazer as coisas que ele quer, quando ele botar música boa pra gente, ele bota e é isso. Tem algum disco que vocês acharam que era muito bom e tentaram fazer de conta que era um disco muito bom e de repente você falava, putz, sem condições, não tem nenhuma música aqui que salva, tô só forçando uma coisa aqui, um sentimento por uma obra que já não é tão boa assim? Putz, eu não sei, disco todo é complicado, né? Porque é o que você falou na abertura, pelo menos uma musiquinha ali tem que ser boa, né? Pelo menos um relógio errado tem que acertar 2 vezes no dia. Então, assim, não sei, disco todo eu não sei. Eu vivo isso com os do Animal Collective na última década, assim. Foi uma sim. banda que eu me forcei. Aquele Centipede Hurts, eu escrevi, dei nota 9, sei lá, na época que saiu. E hoje eu falo assim, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? Eu ia colocar uma música desse disco aqui na lista. Aí eu fui ouvir hoje de tarde de novo e falei, não vai rolar. Nossa, eu abandonei eles sem medo nenhum, assim. E aí, tipo, às vezes falam, esse aqui é até bom, mas daí eu fico com tanta preguiça, porque eu penso assim… Você nem ouviu o disco novo, né? Não, porque… é tão bom. Me deu preguiça, assim, as coisas foram ficando meio caóticas de um jeito que eu não queria mais. Esse Centipede aí eu tentei, eu falei assim, nossa… Aí eu fiquei meio… Conceito. Fiquei meio Isabela Boscov, assim. Eu vi que eu estava me esforçando demais pra gostar disso. Eu falei, não. E aí eu soltei de mão o Animal Collective, total. Mas eu acho que o disco anterior ainda do Arcade Fire, eu fiz assim a linha de… vou tentar gostar. Vou tentar gostar e daí… E cada entrevista que eles davam, eu ficava cada vez odiando mais o disco. E aí eu saí com raiva, no final das contas, deles e do disco. Mas esse é um disco que poderia entrar nessa lista, porque Everything Now, a música, é muito boa, assim. Levantou altas expectativas na época que ela saiu ali. O Fabrício Neri, nosso ouvinte, aqui ele falou uma coisa que eu acho bem interessante, que é tudo que eu gostava na adolescência, uns discos ruins demais, mas todos com apego emocional. De fato, várias das coisas que eu trouxe pra essa lista eram discos que na adolescência eu achava, nossa, fantástico, mas às vezes era tipo meu primeiro contato com aquela banda ou com aquele artista em específico, e aí depois você descobre que ele tem coisas infinitamente melhores, sabe? Nossa, Sim. Tem mais uma aqui que tava na minha lista de procurar uma música boa num disco ruim, que era o Coldplay. Tinha um single do Ghost Story, eu acho. Esse disco é todo que eu achava legal, pelo menos quando saiu como single. Aí eu fiquei procurando meia hora no disco, eu falei, não, essa música não existe. Mas e que eu ia falar, porque eu cheguei até, tipo, trazer o Ghost Story, já que Coldplay tava em alta, a galera, tipo assim, né, nossa, quem são os fãs de Coldplay e toda essa coisa? Magic é super bonita, pô, tem aquele clipe que ele tá andando lá no meio
do povo. É uma bonita, assim, mas não é mais pra 2022. Tipo, não cabe mais. Mas naquela época lá, um TVZ, um negócio assim, funcionava, pô. Era legal. Uma que eu gosto muito de um disco ruim deles é aquela Princess of China com a Rihanna, do Mauro Ai, eu Schelotto. amo! Eu acho que é uma amo puta essa. musicona boa, assim, mas o disco em si eu acho nhé total, sabe? Mas essa É música, verdade. puta que Esse pariu, disco. que música boa. Nossa, Princess of China é muito bom mesmo. Vamos começar aqui citando. Ô, Nicole, qual que é a sua primeira que você traz aí pra gente? Vou trazer um disco caótico da Miley and Her Dead Pets. Tem muitas críticas a esse disco. Eu acho ele super subestimado, na verdade, que quando eu fui ouvir ele de novo mais velho, eu super entendi várias coisas, mas ele é um disco caótico, não tem o que fazer. Sim. E, na crítica todo mundo odiou, enfim. Mas eu amo porque Do It é um hino e eu acho esse disco muito injustiçado, assim. Tem umas nuances, assim, na obra da gata que as pessoas não pegaram na época, entendeu? Estavam muito preocupados com a conduta da Miley deixando de ser artista da Disney e tal. E eu acho que pegou meio mal, assim, mas eu gosto. Só que é um disco meio ruim, assim, no geral. Eu teria separado algumas músicas, talvez. Sim, eu concordo com você e discordo também. O meu problema com esse disco é o disco que ela gravou em conjunto com o Flaming Lips, num lance muito errado do Wayne Coyne, que é um cara muito mais velho, tomando altas drogas junto com essa menina que era muito nova. E aí eles falaram, vamos gravar um disco, vamos. Mas o meu problema é que muita gente jovem que foi escutar esse disco achou a coisa assim, mais revolucionária do mundo, sendo que ele é um disco ruim do Flaming Lips, sabe? Assim, Sim. Flaming Lips tem coisas muito melhores em carreira solo. Assim, a própria Miley em carreira solo tem coisas muito melhores. Eu acho que é um disco é uma ideia muito boa, mas que a execução não foi lá grandes coisas, mas tem músicas boas sim, concordo com você também. Sim, super. Boa. Vou começar aqui, ó, deixar meus... Eu sempre fico por último nessas aqui, e eu vou começar furando um que eu tenho certeza que tá na lista do Renan, que é o Yeah Yeah Yes com Sacrilege, do álbum Pô, tava na Mosquito minha de lista. 2013. Tava na minha lista. Aí, ó, já Nossa, fui procurar. Cara, quando o Yeah Yeah Yes lançou essa música, eles colocaram a gente num estado de êxtase, assim, que quando chega naquela parte religiosa, no final com os De coros fato, de vozes, êxtase, né? eu vi Jesus. Pra mim era Jesus, assim, acenando com as mãos furadas lá de cima do céu, falando assim, vamos dançar, balançando pro lado e pro outro, assim. Cara, e é uma puta música, ela tem uma construção, ela começa calminha, aí entra os coros de vozes, os sintetizadores, as guitarras, a voz da Karen Yoda. E acho que ainda abre o disco assim, né? Ela abre, Isso. assim, de um jeito sobrenatural, assim, é o Yeah Yes no seu ápice. E aí, o que eles fizeram? Eles lançaram a expectativa de que o disco ia ser todo nessa pegada, com os vocais meio gospel, ou que teria essa mesma grandiosidade. E o disco todo é uma grande bosta, assim, tipo, ele tem várias coisas que parecem requentadas dos discos anteriores, ele vai para um monte de direções bizarras, não se sustenta, e no fim das contas fica só meio que essa música, sabe? Então, foi um puta balde de água fria. Eu acho aquela que tem lá no final, Despair, também acho boa. Eu acho que ela tem um pouco a ver com as coisas que eles fizeram no disco anterior. Mas de resto é bem isso. O disco assim é tipo muito coito interrompido. Porque a primeira música é maravilhosa. E o resto você fica assim, meu Deus, cara, o que aconteceu aqui? Que acidente de carro horrível. Por falar em coito interrompido, o Pedro Carvalho, nosso apoiador, falou assim, ó, esse disco do Yeah Yes foi a maior brochada da minha vida. Ele está broxa desde 2013. Ou será que ele se recuperou com o disco novo? Porque o disco novo é bom. Boa. Ai, ai. Essa é a minha primeira. Vai lá, Renan, o que você traz? Foi bem difícil fazer essa lista, porque essencialmente, se eu não gosto, eu acabo esquecendo e daí eu nunca volto nessas coisas. Eu só deixo pra trás. Seria muito mais fácil eu fazer uma lista, por exemplo, de músicas ruins dentro de discos que eu gosto. Porque daí eu geralmente pulo essa faixa e eu sempre lembro que ela tá ali e fico assim, nossa, isso é ruim. Agora, de músicas boas foi mais difícil, mas eu tentei pegar de artistas que eu realmente gosto muito e que em algum momento eles me decepcionaram muito, que é o caso desta primeira que eu vou escolher, que é o Gossip, com a Joyful Noise. Eu detesto esse verdade. disco. É bem ruim. Eu odeio esse disco. Mas eu acho o single o principal, que é o Moving in the Right Direction, bom. Eu acho uma interessante faixa pop. E eu acho que ela
mostra que, tipo, o gossip queria conversar com a música pop de outras maneiras. E essa faixa é um bom caminho do que eles poderiam ter sido. Mas a Joyful Noise é, tipo assim, muito ruim. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, ai, nossa, eu queria tanto que o gossip voltasse. E aí eu fico assim, se for pra voltar a fazer aquela bomba de novo, nem volta. Eu fico assim, fica fazendo roupa e série mesmo, Beth Dito. Se é pra fazer aquela pataquada, não me faça música. Eu fico nervosa. Mas é porque antes, eu acho assim, todos os discos do gospel eu gosto muito. Desde quando eles eram, tipo, punks. Depois, quando eles começam a flertar com a música pop. Eu acho todo o arco de crescimento do gospel, assim, muito bom. E aí, quando chega nisso aqui, logo depois do disco que eles tinham lançado antes, o anterior, que é o Music for Men, era tipo assim, o ápice. É tipo, a melhor coisa que o gospel já fez. Aí vem isso aqui, que é a Joyful Noise. E eu fiquei muito irritado, fiquei muito triste. Você ainda me paga, Beth Dito. Boa. Só antes de ir pro Nick aqui, ó, Jefferson Tafarel, nosso ouvinte, falou o seguinte: a experiência mais recente com discos com músicas ruins foi o último lançamento da Snail Mail. Teve muita gente que se frustrou com esse disco, realmente, assim, mas eu gostei demais, assim, acho um excelente disco, assim. Gosto da pegadinha synth pop ali. Nick, qual que é a sua primeira? Bom, eu quero começar com uma banda que não só tem uma música boa no disco ruim, como tem uma única música boa e ponto. Que é o Pitchorn e Scarlett Johansson com Relator. Ai, sim! Eu Verdade! Eles lançaram aquele disquinho, aquele único disco, na verdade. Que, puta, essa música é uma ótima música pop, toda gostosinha de ouvir e tal. Mas, assim, é só isso que tem no disco, é só isso que tem na carreira da Scarlett. Do Pitchorn, talvez não, acho que ele tem mais coisa legal. Ele tem coisas. Mas puta Nossa, que pariu, eu adoro que esse música disco. boa. Eu não acho esse disco ruim. A nossa menina ela é diversa, é uma menina que ela faz qualquer que ela quiser, inclusive cantar, além de Inclusive ela ser negra, inclusive ser oriental, inclusive eu ser gosto alienígena. Eu gosto bastante desse disco. Eu entendo que essa música específica que o Nick escolheu Ela realmente… é bem boa. Ela é, tipo, muito boa, assim, no nível pop perfection. Mas o resto eu gosto bastante, sim. Eu acho um disco bem gostosinho, bem assim, tipo… Ai, mulher branca na Riviera Francesa tomando um drink. Eu gosto. Nossa, pra mim chega ao ponto que saturam tanto a voz dela de efeito… Que, tipo, já não é mais a voz da Scarlett Johansson. Assim, Oi, eu Quem nunca quis ouvir a voz da Scarlett Johansson? Eu preciso confessar que durante um tempo eu gostei aquele disco horrível dela, que ela faz versões para as músicas do Tom Waits, por causa da Falling Down. Eu acho que é uma boa música, assim. Tem backing vocal do David Bowie, então eu embarquei. Mas foi, eu acho que muito mais uma construção na minha cabeça do que ele ser de fato um disco bom, porque ele é bem ruim mesmo. É, mas eu também gosto de Falling Down. Mas então, Renan, quero te desafiar a voltar nesse disco e ainda falar que ele é muito bom. Não, essa música é boa. O disco em si, ele não se sustenta, assim. Ainda mais Não, quando tô você… falando do Pitchorn, da Scarlett Johansson. Ah, tá. É que ele falou que é tipo um disco muito ruim. Eu não acho ruim, eu só Eu acho, não acho tipo ruim assim… também. Mais gente branca com violão fazendo música, não tem nada de novo. Não vai mudar o Sim. mundo. E, sei lá, tipo, qualquer disco do Kings of Convenience é melhor que isso. Mas eu acho bom, acho divertido para uma tarde de mulher branca rica, de Helena. Boa. Nicole, qual que é a sua segunda da noite aí? Ah, gente, então, quando esse disco foi lançado, na época eu já não tava mais tão afim da banda, assim. Então, pra mim, só salvou realmente uma música e nas críticas ele também não foi tão bem. Eu ouvi muito pouco Restart, cara, quando eu era mais nova, muito pouco. Eu não fui da geração emo, no geral, era mais patricinha. Seguinte, é o Listen, do The Cooks, que só tem Bad Habit de música boa e o resto eu não quero saber, porque não existe. Nicole, eu vou te falar que eu quase botei na minha lista, mas aí eu fui ouvir hoje também e falei, não me pega mais. Eu gosto dessa música e eu acho esse disco bem ruim mesmo. Esse disco, assim, foi com Deus demais. Nossa, esse é um que eles tentaram fazer um negócio meio, tipo, funk soul, assim, sei lá, é um rolê, tipo… Cara, não, continua fazendo o seu rockinho de branco aí, que era mais legal, vai. Nossa, eu adorava The Cooks. Eu amo o Inside In, Inside Out. Ah, eu vou até baixar Nossa, de novo pra ouvir aqui.
Eu me Eu gosto teletransporto dos dois, total. eu gosto dos dois primeiros. Eu também gosto do Isso aí, Sadako segundo. e Com. O segundo Sim, tem sim, Mr. também gosto. Maker. Eu adoro Mr. Maker. É que o terceiro já começa a ficar ruim, né? O terceiro já é O terceiro é uma- bem horroroso. bem assim. bomba, Aquele da capa que tem uma menina com os braços levantados, não é? Que é Junk of the Heart. Junk alguma coisa Isso assim. aqui, ó, Junk of the Heart 2011. Esse eu lembro que é bem ruim. Nossa. Bom, vou pra minha segunda aqui. Ela lançou disco novo este ano, mas em 2007 ela lançou sua obra mais mal avaliada pela crítica. Ela tem uma nota, não é negativa, mas é a nota mais baixa da carreira. E quando falamos dessa pessoa em questão, a gente sempre coloca tudo que ela faz lá em cima, porque os trabalhos dela são sempre excelentes, são revolucionários. Estou falando sim da mamãe islandesa, da nossa querida Björk, que em 2007 lançou o Volta. E assim, eu acho esse disco bem ruim, eu tentei voltar a ouvir ele recentemente. E ele tem alguns highlights, mas em geral eu acho que ele é um trabalho bem ruinzinho, assim. Tem um fandom de jovens tentando validar esse disco, colocando ele como um clássico cult, mas não vai acontecer. Porém, esse disco tem Innocence, que é uma música muito, muito boa. Ela tem produção do Timbaland e do Danja. Ela é bem experimental, ela é toda torta, assim. Tem a voz da Björk tá excelente nessa música. E ela tem samples de um jogo chamado Beat Planet Music, pra PlayStation 1. Então ela tem todos esses ruídos, essa coisa meio labiríntica, assim. Eu acho que é uma puta de uma música boa, assim. Eu acho que remonta um pouco dessa fase mais recente até da Björk, na questão das batidas, de ir pra uma coisa quase industrial em algumas vezes. Mas o disco em si, assim, não funciona pra mim. Eu acho que a estética dele é interessante, a capa legal, a coisa dela olhar pro Oriente pra pegar algumas referências visuais. Mas como disco, pra mim, não se sustenta, assim. Tem jovens aqui, ó, como a Maria Lua falando, sou dessas jovens, tentam validar o Volta, mas vocês não vão conseguir. Renan, vai defender? Curiosamente, isso estava na minha lista, o Volta. Porém, não era com essa música. A música que eu ia defender era Declare Independence. Porque eu acho surrealmente maravilhosa. Tipo, ela tá fazendo tudo ali. Eu acho muito perfeito. E a minha questão com o Volta, eu não acho ele um disco essencialmente ruim. Eu acho ele caótico. Sim, tipo ele é bem assim, confuso. Ela vai pra muitos lugares. E aí tem momentos que eu acho que tem coisas interessantes. E que se aquilo tivesse dentro de um outro disco, funcionaria melhor. Sim. Por exemplo, eu acho The Do Flame of Desire belíssima. Só que ela tá completamente jogada ali. Sim. Tipo, ela queria gravar uma música com a Noine, chamou a Noine ali, fez esse negócio, ficou perdido no meio. Agora, eu defenderia por Declare Independence, mas é isto, né? Ele tem uma concentração de muita música ruim pra pouca música boa, sabe? Até você chegar nas músicas boas desse disco, tem pelo menos umas 3 ali que você fala assim, nossa, o que aconteceu aqui? Cadê a Björk que eu gostava, sabe? Mas fico com essa que eu trouxe aqui. Fica Vai lá, bom, Renan. faça bom proveito. A próxima que eu escolhi aqui é o Queen, com o disco Hot Space. Porque eu acho que esse disco tem uma das Bomba. músicas mais lindas do mundo, Sim. que é Under Pressure. E basicamente o resto do disco é uma tentativa deles de ir pra outro lado. E parece que, tipo, tudo fica muito ruim. E É se um você pastiche volta… de New Wave, de anos 80, um monte de coisa assim, perde totalmente a essência grandiosa da banda pra ser tipo uma banda pop genérica dos anos 80. Sim, e é bizarro que já foi super criticado na época, mas se você volta, ele parece ainda pior, assim. Você fica… Nossa, é muito datado. E é muito, tipo assim, bagaceirão mesmo, assim. Tipo, feito de qualquer jeito. Você fica assim… Meu Deus, Queen, por que vocês fizeram isso? E aí, quando você chega lá no final, tem Under Pressure, que é a parceria deles com o David Bowie. E é, tipo assim, uma das letras mais bonitas que eles fizeram. É um negócio lindo, grandioso, poderoso, belo. E daí você fica assim… Por que, Deus, esta pérola está perdida aqui neste mar sujo, imundado de lama? É isso, Under Pressure do Hot É Space. que pra mim o Queen é o que a Maria Lu acabou de falar. Queen é banda de greatest hits. Tipo, disco mesmo se sustentam… mais ou Tem menos. uns 2 ali que são bons. Mas enfim, Brigas. Quer Vou com- criar polêmica com o fandom do rock, hein? A gente já não é bem quisto pra eles. Rockista tem que acabar. Mas já que eu falei que Rockista tem que acabar, eu vou com o rock aqui. Vou com meus favoritos, que é o The Mars Volta. Eles têm um disco que chama Octaedron e é uma verdadeira bomba.
Eu já tive discussões com o Lucas Vilela do E a Terra Nunca Pareceu Tão Distante e tudo mais sobre esse disco, mas no meio desse pântano tem uma flor de lótus aí, que é Cotopaxi, que é uma música bem roqueirona, assim. Pra mim ela tá totalmente perdida no meio desse disco, assim, tipo, porque ele é esquisito e, enfim, vai apontar para as coisas que eles vão fazer lá no futuro. Que são antes de coisas acabar, ruins. né? Mas aí, de fato, acho que a única coisa que se sustenta é essa música, que inclusive acho que eles abriram um show no Brasil, o último, né? Com essa música, e foi, tipo, legal pra caralho. Foi um momento Eu divertido. adoro esse disco. É que foi um disco importante quando eu tava conhecendo eles, aí eu gosto bastante. E eu acho Since We've Been Wrong muito boa. Mas é isso, talvez eu tenha que voltar e ouvir de novo. Mas quando eu gostava deles, eu ouvia muito esse. Nossa, eles têm muito disco, eu tinha esquecido. Eu, pra mim, parei ali no… Até o Badland in Goliath eu ouvi, mas depois… Os dois primeiros com discos Deus. são 10 de 10, o resto é, tipo, vai caindo, assim. 10 de 10, não sei. Eu acho. Nicole, o que você traz agora? Vou trazer outra Sem bomba rock, também. Chega de rock. Não, não é rock não, é popzinho, mas é um pop ruim, coitado. Foi o disco Chance do Justin Bieber, lançado quase na pandemia, na pré-pandemia, em 2020. Eu acho esse disco uma pura bomba, não gosto. Eu lembro desde a primeira vez que eu ouvi, eu achei ele, tipo, ruim. E na época teve críticas mistas, assim, com ele, porque… Enfim, é o Justin Bieber fazendo mais do mesmo e eu não Nossa, achei esse disco muito… foi com Deus, gente. Eu tinha esquecido. Na minha Eu cabeça, gosto- ele lançou o Purpose e aí ele voltou com o Justice. Eu tinha esquecido desse disco. Não, esse foi super esquecido no churrasco, assim. Eu gosto de uma música que tem com a Kehlani, Get Me. E aí, eu acho que é só essa que salva. O resto eu acho muito ruim as músicas. Até Yami, tipo assim, meu Deus do céu, que vontade de morrer. Horrível. Ah, o que ele fez todo o rolê pra fazer sucesso, forçado, né? Mesmo assim não deu certo. E na época, que ele tava tentando emplacar essa música também, era na época que o Roddy Ricch tava, tipo, emplacando um som The Box no TikTok. E ele tava, tipo, ai meu Deus, aí a minha música. E eu assim, cala a boca. Horrível Nossa, é disso, gente, verdade, horrível. ele tentou isso. Ele tentou. Nossa, cara. Justin Bieber, onde está? Será que está na Record? Onde foi? Tá processando o Kanye West, gente. Ah, é? Por quê? Eu não Por causa da sabia. Hailey Bieber. É, tipo, ele esses dias, por causa do desfile lá, que ele apareceu, ele insultou a Hailey Bieber porque ela criticou ele. E aí o Justin Bieber, tipo, não quer mais ser amigo dele. Isso foi ao público, assim, essa semana. Errado não tá. Duas pessoas agradáveis, né? Vamos lá, minha terceira aqui, olha. Eu sou apaixonado pela Mariah Carey, mas a Mariah ali no começo dos anos 2000, ela cometeu um ataque terrorista, que é lançar o Glitter justamente no dia do atentado terrorista de 11 de setembro. Mas em 2002, ela lança um disco muito ruim, que é o Charm Bracelet. Começa por esse nome que é horroroso, Charm Bracelet. Ele tem avaliação no Metacritic de 4.3, no Album of the Year de 4.6. Ele é esse disco muito ruinzinho, ela só vai se recuperar lá em 2005 com Emancipation of Mimi. Porém, esse disco tem uma música de abertura que eu acho maravilhosa, que é Through the Rain. Foi uma música que tocou muito no Top TVZ, aqui ela entrou pro Top TVZ. Foi a música que me apresentou Mariah Carey, assim. E aí eu fui reouvir e, de fato, ela é uma música muito boa. Ela é uma baladona dessas que só a Mariah sabe fazer, com aquele vozeirão todo poderoso dela. O clipe é breguíssimo, assim, é muito brega. Tem ela cantando na igreja, com umas flores, assim. Mas é uma puta música muito boa. Não é nem perto do que ela vinha fazendo no R&B dos anos 90 ali, com uma pegada mais dançante. É uma coisa, assim, mega dramática, um dramalhão de corno da porra. Mas é uma música muito boa num disco que é horrível. Você não ganha nada ouvindo Charm Bracelet. Pode pular pros outros discos, que esse aqui, olha… Os pior que ele, só Glitter mesmo, que é uma bomba atômica, assim. Então, essa é a minha terceira aqui. Eu vou vir pras minhas brasilidades e vou trazer uma Brasileirinhas. coisa brasileirinhas que talvez surpreenda os meus fãs, que é… Eu vou falar da Maria Bethânia, do disco Oásis de Bethânia, de 2012. Porque eu não acho um disco ruim. Eu acho bem bomba esse disco. Só que ele é tipo assim… Ela joga pra todo lado, é meio que o
um combinadão de coisas que a Bethânia já fez e de formas melhores. Você Tem umas sabe, coisas Renan, bem aleatórias. que esse disco foi o que faliu a FENAC aqui no Brasil, porque a FENAC, eles imprimiram milhares de cópias do vinil desse disco e tava encalhado nas gôndolas da FENAC durante anos. Tinha uma sessão lá que era só esse disco encalhado, juro pra você. A FENAC fechou. Mas não existe milhares de cópias desse disco. Esse disco tem, tipo… A Biscoito Fino fez pouquíssimo. Hoje em dia você compra por, tipo, R$1.000 uma cópia. Tudo encalhado na Então a FENAC jogou no lixo. Porque tem, Jogou. tipo, umas 100 cópias desse disco só na internet. Nossa, Quem tem uma é, bomba. tipo… Enfim, esse disco tem coisas… Eu não acho ele tão horrível, porque é a Maria Bethânia. Jamais direi que a minha mãe fez uma bomba. Mas eu acho que tem coisas aqui muito repetitivas. Gosto de algumas coisas tipo Vive e tudo mais. Porém, aí quando você tá chegando no final, vem talvez uma das coisas mais impactantes que a Bethânia fez nos anos 2000, que é Carta de Amor. Que é uma composição dela, tem outro tom, completamente diferente do disco. É outra energia. E é tipo, Carta de Amor é tão grandiosa, que depois o ao vivo vai se chamar Carta de Amor, porque ninguém ouviu o Oasis de Bethânia. E aí, tanto que no Carta de Amor, o ao vivo, vai ter outras canções que tem muito mais a ver com essa mesma energia mais combativa da faixa Carta de Amor do que as coisas que estão no Oasis de Bethânia. Mas enfim, não acho tão horrível, mas eu acho um disco bagunçado e que Carta de Amor tá tipo lá em cima, enquanto as outras estão lá embaixo. Boa. Só antes de ir pro Nick de novo aqui, ó, o César Augusto Oliveira de Souza, vou falar o nome completo, que tentou me cancelar essa semana no Twitter. Ele falou: o segundo álbum do David Bowie é o famoso Só Salva Um, que é o Space Oddity. E é verdade, é um disco bem mais ou menos, e só essa ali que brilha. Vai lá, meu amigo Nick Salvo, irmão do No Salvo. Pra minha próxima eu vou com Believe What I Say, do Kanye West, do último disco dele, do Donda. Talvez pode ser discutível se é uma bomba ou não, eu achei uma bosta. Discutível, a gente já tinha proclamado aqui em outro programa que se diz que era uma bomba e pronto, não tem discussão. Ah, não sei, às vezes quem nos quem ouve… discutia em céu. Tô com paciência não. Mas enfim, essa música é muito foda e tem um sample de Do Wop, Do That Thing, da Lauryn Hill. Do melhor disco dela, né? Do único disco dela, inclusive. Enfim, é uma música boa, assim. Eu gosto de como ele ainda continua um produtor bom, né? Apesar de, sei lá, um ser humano medíocre e escroto. Mas enfim, essa música é muito boa e é uma das poucas coisas que se salvam nesse disco, assim. Que é super inchado, super cheio de coisa, que vai pra 1001 direções, enfim. Pra quem tá ouvindo aí e não está assistindo ao vivo, o Nick está usando nesse momento uma camisa escrito White Lives Matter, que ele comprou do Kendrick essa semana. Vamos lá, Nicole, sua próxima. Vou falar de outra bomba, só que aí eu nem sei se, tipo assim… Eu talvez eu diga que a intenção valeu um pouco mais do que de fato ter algo que salve. Porque É o disco do Rick Bonadio. Eu sabia que alguém ia falar disso. Dogão é mal. Não, é falar do o disco mais recente do Ed Sheeran, que tem uma capa super, tipo, colorida. E ele, tipo, nessa época, acho que ele produziu esse disco junto com o DJ Khalid. Tipo assim, gente, é um negócio Nossa, mais… você pegou um combo de duas pessoas horríveis agora. Foi muito forte. E, tipo assim, tem várias collabs com várias pessoas. E, tipo assim, é uma indigestão que… O disco nossa, que você tá é falando difícil. é o Equal, de 2021, certo? Isso, esse mesmo. Tá. Nossa, acho bomba total, super bomba. Mas tem algumas coisinhas assim, né? Dá pra entender também o contexto, o que usou, mas ainda assim não é bom. Não me gusta. Mas quer dizer, né? Já tá rolando pandemia, um monte de gente morrendo todo dia, e ainda tem que Disco lançar uma do coisa Ed Sheeran. dessa. Isso aqui Meu matou Deus. mais que o Covid, esse disco, gente. Esses dias eu vi um tweet que eram os fãs da Taylor Swift agradecendo que, enfim, eles vão ter um disco que a Taylor Swift não tá com a Tia. E eles falaram, pelo menos nós temos uma vitória. Mas daí a Lana Del Rey veio, daí eles falaram, a extrema-direita tá vindo pesado. Mas qual que é a música que brilha dentro desse disco? Aqui é Stop the Rain, eu acho. Essa daqui. Mas ainda assim, é tudo bomba, né? Mas Essa Tem aí. Menos Ela pior, tá né? tentando- ela tava é uma tentando ajudar. bombinha. Tô tentando fazer uma boa aí com as Ela tá farofas. tentando ajudar o Ed Sheeran. Perfeito.
Bom, eu vou pra minha próxima aqui, vou ser polêmico, porque é meu jeitinho. My Little Way, como se diz em inglês. Eu amo o Aphex Twin, eu acho que ele tem uma discografia fantástica. Porém, eu acho que o Drux, que é o disco que ele lança em 2001, é um disco bem ruim. Pra mim, ele é meio que um repeteco de várias coisas que ele vinha fazendo ao longo da carreira dele nos anos 90. É um disco com mais de 1 hora de duração, assim. Na verdade, ele tem quase 2 horas de duração. É um disco muito, muito extenso. A Rolling Stone, quando esse disco saiu, deu 1 estrela. A Pitchfork deu nota 5.5. Ele é um disco que sempre foi muito instável pra mim. Porém, ele tem a música mais bonita de todos os tempos do Aphex Twin, que é Avril 14, que é aquela música que é uma levadinha de piano que voltou a fazer sucesso agora por conta do TikTok. É uma música que foi gravada usando o Disc Layer, que é um piano com mecanismo que lê dados em MIDI e toca. Então ele faz a programação e aí o programa toca o piano. Então ela tem essa sensação de que é uma música feita de uma maneira robótica, mas com muito sentimento, com muita emoção. E justamente por conta dessa forte carga emocional dessa música, que ele acabou meio que sendo redescoberto por uma geração de jovens ouvintes que não tinham ouvindo ainda o Aphex Twin e acham que esse disco é muito bom. Só que daí, de novo, aquela coisa de é o primeiro contato que você tá tendo, e quando você vai pros trabalhos antigos é que você vê que lá sim que é o ouro, que são as coisas mais bonitas que ele fez. Mas é aquela coisa, é um disco que eu acho ruim, mas que tem essa música que pra mim, assim, é fantástica. Uma puta de uma composição maravilhosa. Azul. Eu vou seguir na minha levada de MPB. A Gal Costa, vocês sabem que eu sempre falo que ela tem uma leva ali de muitos discos ruins da virada dos anos 90 e início dos anos 2000. Ela tem, tipo assim, um arsenal bélico pesado ali. E aí tem alguns discos bem do início dos anos 2000 que eu não consigo salvar nada, assim. Que eu acho, tipo, muito triste, que a coitadinha tava presa num piano bar no Leblon. E aí ela tinha passado Boatos, bem… amigo, que na Ucrânia estão jogando os discos dela contra a Rússia pra rebater. Direto do Leblon pra Ucrânia também nesses Exato. discos. E ali no final dos anos 90 tem um que se chama Aquele Frevo Axé, que é um disco que, sei lá, poderia ser coisas muito básicas pra eu gostar da Gal fazendo aquilo, porque ela vai gravar Tim Maia, ela vai gravar Esquadros da Adriana Calcanhoto. Tinha, tipo, tudo que eu poderia gostar. E tudo fica ruim, eu fico assim, mulher, o que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? A produção é meio estranha, não tem nada do que é a marca da Gal, que é tipo ter alguma coisa nova, interessante. É tudo meio qualquer coisa que alguém já tava fazendo antes, sabe? E aí tem um momento específico que ela regrava Assum Branco, que é do Zé Miguel Wisnik. E é tipo assim, muito, muito bonita. A voz dela tá linda. O Zé Miguel toca piano nessa faixa. É tipo o piano e a voz dela. E aí, tipo assim, a produção é tão bonita nessa faixa. E aí o resto do disco é ela tentando, sei lá, correr atrás de alguma coisa que a Marisa Monte já tinha feito desde 1989, sabe? Daí você fica assim, Gal, você tá perdendo o bonde, não é pra você aqui. Vai fazer o que você sabe, deixa os outros fazer as coisas dela. E aí eu acho esse disco bem triste, que se chama Aquele Frevo Axé. É isso. Perfeito. Antes de ir pro Nick de novo aqui, ó. Comentário do César Augusto Oliveira de Souza, ele que falou de mal de mim nas redes sociais. Coitado! Ele que alavancou o público para que eu fosse cancelado publicamente aqui. Ele falou assim… E aí ele tava certo. O Kleber falou de música bonita, eu lembrei de Creep, que tá no meio do esquecível Pablo Honey. De fato, várias dessas listas que falam de discos ruins com músicas boas citam esse primeiro disco do Radiohead e falando justamente do Creep como uma grande composição. Olha, o César Augusto Oliveira de Souza, ele falou, eu desisto, meu Deus, seu rancoroso. Essa pessoa que tentou me cancelar publicamente falando isso de mim aqui agora ao vivo. Nós somos todos César, nós passamos por isso todo dia com o Kleber. Vai lá, Nick. Bom, quero falar de uma das maiores decepções do ano que saiu, que é o Chance the Rapper com o primeiro disco dele. Achei que era o primeiro turno da eleição. Ai, verdade. Também foi. Inclusive, vamos votar certo da próxima vez, hein, caralho? Mas enfim, no meio dessa bomba que foi esse disco, e a gente tava numa puta expectativa, né? Porque ele veio de uma trilogia de mixtapes muito legais. Uma trilogia de 3. E aí, enfim, ele também lança um disco esquisito, cheio de gente, que não faz o menor sentido. Mas no meio de tudo isso… Puta nossa, merda.
No meio disso tem Eternal com o Ismino. Puta, essa música é bem legal, assim. É bem divertidinha, assim. É uma das pouquíssimas coisas que salva, assim. Porque… puta, que Gente, eu disco tinha esquecido ruim. da quantidade de gente que tem nesse disco. Esse disco tem Nicki Minaj, Randy Newman, Shawn Mendes, Gucci Mane, Megan Thee Stallion, tem Francis and the Lights, tem Coco Nossa. Rose, tem Ari Lennox, tem Death Cab for Baby. Cutie e John Legend. Tem, tipo assim, todas as pessoas possíveis dentro desse disco. E fora isso, em 73 faixas, né? É verdade, que, tipo, ele é era bem longo longo. pra um caralho. Ele tem Então, 2 assim, horas, ele tem 1 hora e 17 minutos. Choquei. E aí, no meio de toda essa merda, você dá aquela pinçadinha e pega o ouro ali. Porque é a única coisa que salva nesse disco. Mas é um ourinho assim, é uma folhinha, né? Um laminadinho. assim. Aquele papel de ouro que as pessoas usam pra pintar. Que se desfaz rapidinho se você encostar o dedo. Ouro comestível talvez você confunda com milho. Mas enfim, vamos nessa. Qual que é a sua última, Nicole? Vou falar um que, tipo, é mais uma memória super antiga, porque eu ouvia muito nas rádios de Uberlândia que tocavam quando tava lá chorando pelo meu primeiro amor. Fala de novo, Que é? Uberlândia. Que sentiu Uberlândia. um sotaque aí. Eu sou mineira, sou de Uberlândia. E é o disco do Nickelback, de 2005. Deus. All the Estamos Right falando de Reasons. radiação agora, hein? Tá botando um terceiro esse é olho ao forte. vivo aqui, ó. Mas então, eu assisti o show deles no Rock in Rio, gente, não foi tão ruim assim, não. Tinham vários hits, assim. Eu fiquei, caraca, ó, parabéns, entregou. E é isso, porque é muito… Como é que fala? Essa memória afetiva mesmo. Photograph, é aquela coisa chorosa. Ai, meu Deus, look at this photograph. Aí você tá lá chorando por causa do que Look você at this gosta. giraffe. Eu amo ver. E aí eu botei ele por ter essa questão afetiva aí, mas muitos acham bombíssimo, inclusive o Nickelback também, né, pro ano de 2022 cair bem mal eu falar isso, mas é o que tem. Tudo. Gente, vou fazer umas menções honrosas aqui. Começar com Lily Allen. O álbum é o Jesus, que é uma bomba. Mas tem Hard Out Here, que é o primeiro single e que é uma puta música gostosa. Tem um clipe muito divertido. Strokes com Angles, eu acho uma bomba também. Um disco muito ruim, mas Eu tem quase Machu coloquei Picchu. Eu acho que é uma puta música de abertura, um Strokes diferente, assim, com uma pegada anos 80, sem necessariamente parecer uma cópia de outras coisas que eles viriam fazer. Hercules and Love Affair com o Blue Songs foi um disco que todo mundo esperou, mas veio uma bomba. Porém, Painted Eyes é uma puta música boa, tipo, lembra muito das coisas que eles fizeram no primeiro disco. É, tipo, tão linda, tão linda. É linda demais e é a única música, porque o resto do disco ele morre, assim. eu acho o disco mediano, não acho tão ruim, mas eu acho. concordo. Me diga outras músicas que você gosta desse disco. Eu gosto de algumas outras faixas que não conversam sabe com os nem o anos nome, 90. mentirosa. Eu gosto, é que você que abandonou o Hercules Love Affair, você que jogou eles pro precipício, eu gosto deles. Horrível. Você é fã? Então cite 3 músicas. Ele é assim, Exatamente. o Kleber é assim. E aí, última menção honrosa aqui, Lick Lee com o So Sad, So Sexy. Eu acho esse disco bem ruim. Porém, Hard Rain, a música de abertura que tem produção do Rostam, eu acho muito, muito boa, assim, gostei demais. Mas a minha última é Smashing Pumpkins, porque em 2007 eles lançaram um disco muito ruim, que se chama Zeitgeist. Só o nome já dá o tom, assim, de quão ruim esse disco é. Esse disco, ele é tão ruim que ele não tá nem nas plataformas de streaming. Ele nunca entrou. Meu Deus. Você só pode ouvir ele pelo YouTube. Ele tá no YouTube numa versão MP3 120 kbps. Porém, ele tem essa música… Ele tá só no Tor, né? Você tem que baixar Isso, tem que ativar o VPN ali pra você conseguir ouvir. Mas tem essa música, That's the Way My Love Is, que eu acho, tipo, ouro, assim. Eu acho ela muito boa. Ela é essa parte mais melódica, mais romântica do Smashing Pumpkins. Eu acho que é o tipo de música que se fosse lançado na segunda parte lá do Melancholy Infinite Sadness, é o tipo de música que seria icônica na carreira da banda. Mas dentro desse disco, assim, ela é só um laminadinho de ouro, assim, quase microscópico nesse disco, que é um toletão, assim, aquela bosta que sai assim rasgando, sabe? É esse disco. Vai lá, Renan. Ai. Bom, pra fechar aqui, a última que eu escolhi é uma faixa das Coco Rose.
Porque, Eu quase trouxe elas também. porque os 2 primeiros discos delas são, Tudo. tipo assim, muito perfeitos. Ouro. O L'Amazon de Monrêve e o Noah's Ark. E aí chega no The Adventures of Ghost Horse Stillborn e vira, tipo assim, uma confusão, Nossa, uma muito bagunça. Elas estão muito perdidas do que elas estão fazendo. Mas eu ainda acho Werewolf uma faixa muito bonita. Só que ela tá perdida ali bem no meio. Ela tá bem no meio da bagunça, bem no meio da confusão. E acho esse disco, assim, muito caótico. E aí depois elas meio que vão voltar a mão no Grey Oceans de 2010. E aí elas lançam um disco que é perfeito, Grey Oceans de novo. E depois parece que elas metem o louco e nunca mais volta, tadinhas. Mas eu acho que o The Adventures of Ghost Horse and Stillborn é tipo bem… o prenúncio do que elas virariam hoje em dia, assim. É bem triste de se voltar lá. É um prepúcio sujo, é isso que é isso aqui. Muito triste. Boa. E você, Nick Silva, o que você traz pra encerrar aí? Bom, de menção honrosa, eu quero mandar um Menção Wolfmother com desonrosa, né? Maia? verdade. Wolf Maia? Wolf Maia com Sundial. Eles lançaram aquele disco Cosmic Egg em 2009, é uma bosta, mas essa música salva. Quem mais? Tem The Who também, que é uma das minhas bandas favoritas da vida, que lançou You Better You Bet no Face Dances, que é a única coisa que salva também. Em homenagem à nossa amiga Soraya, tem o Kings of Leon com Super Soaker, do horrível disco Mechanical Bull. Mas minha faixa Não existe mesmo… esse disco. Ninguém Mas meu nunca viu isso, ele disco- acabou de dar. Meu disco, minha escolha de verdade, vai ser uma banda que na verdade tá semi-cancelada, então nem sei se eu posso trazer, mas foda-se. Que é o Arcade Fire, com The Lightning Part 2, que, né, do último disco deles, do Wii. E acho que é a única música que eu de fato gostei desse disco, que é uma verdadeira bomba atômica, assim. A gente já discutiu ele aqui nos últimos programas. Renan foi convencido de que ele não gostou. E acho que é isso, né? Acho que já falamos o suficiente dele. Podemos ir embora. Boa. A conversa encerra aqui, mas você ainda pode contar pra gente quais são as suas músicas que você gosta muito dentro de discos ruins. Vai lá no nosso Instagram, na edição deste programa, e conta pra gente. Pode fazer seu top 5 ali, ou pode ser só aquela única música que você gosta bastante, mas tem que estar dentro de um disco ruim, não pode vir com um disco mais ou menos aí, não. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, meu amigo Renan Guerra, o que é essa sessão aqui? Neste bloco, a gente traz as dicas mais quentes da net com aquilo que não sai dos nossos fones de ouvido. Renan Guerra, o que você traz então? Bom, pra começar, eu estou muito, muito feliz com o retorno da Fever Ray. Ela lançou um single chamado What They Call Us. E eu fiquei assim… Não estava esperando que ela voltasse. Ninguém tava, né? Da outra vez foi quase uma década até a mulher decidir lançar disco novo. E daí eu acho que como a gente já falou, a gente que é fã dessas artistas que ficam tranquilas em casa, a gente não fica criando expectativa. E aí eu não tava assim, tava completamente vivendo a minha vida, e ela lançou tudo que eu precisava pra ser feliz, que é essa faixa e um clipe maravilhoso. E eu gostei muito que é meio que um híbrido entre os 2 primeiros discos Bem dela, isso. assim. Tem aquela coisa meio dark do primeiro, mas tem essas outras coisas que ela se propôs no segundo, essas outras discussões e tal. E achei assim muito interessante, estou bem curioso para saber o que ela vai fazer daqui para frente. Então, Fever Ray, What They Call Us. E a gente tá falando aqui toda hora dele. O Fred Again lançou mais uma faixa, O Homem Não Para de Trabalhar. Se chama Kemi Like I Do. E eu achei também maravilhosa, bem perfeitinha para dançar para as pistas. Saiu single novo também do Kaique. A gente já falou do Kaique por aqui. Ele é um menino super novo. Bem boa, amigo. É bem gostosa, se chama Tão Leve. O Kaique faz essa coisa de pop, focado mais pro R&B, pro neo soul e tal. E é bem interessante. Ele também lançou um clipe pra acompanhar essa faixa. Eu acho que quem não conhece o Kaique, vale dar uma olhada nos outros vídeos também que ele já fez. Sim. Porque eu acho que, além dele ter um olhar super interessante pra música pop, ele tem um cuidado estético, assim, que é muito, muito Demais, bonito. Então, demais.
Vale ficar atento ao nome do Kaique. Quem gostou do disco do Fabrício, que saiu ano passado, quem gostou de Giantassi, eu acho até que quem gostou de Marina Sena, assim, pode curtir essa levadinha, porque ele tem essa pegada de R&B, de soul, mas tem esse fundo de música brasileira que é muito forte no trabalho dele também, né? E tem só, sei lá, 16 anos, então talentosíssimo. Sim. Saiu a versão deluxe do The Velvet Hope, da Janet Jackson. Tudo. Então tem o disco normal, né, com algumas remasterizações. E tem um segundo disco que tem vários remixes e coisas que estavam soltas, assim, que já foram lançadas anteriormente, algumas coisas novas. Então, pra quem é fã do The Velvet Hope, vale mergulhar um pouco nesse disco, tem coisas bem interessantes. E pra quem não é, crie vergonha na cara e ouça esse disco, porque é maravilhoso, né? Deu fecho. E a coisa que eu realmente não parei de ouvir nesse final de semana foi o disco de estreia da Tisha, que é o Capricorn Sun. Boa! A Isadora já tinha recomendado a Tisha por aqui. Eu não conhecia o trabalho dela, eu acabei indo ouvir. O disco saiu e eu fiquei assim muito encantado. Eu realmente fiquei escutando sábado e domingo todo o tempo esse disco, porque eu acho muito interessante a forma como a Tisha, que é uma DJ e produtora inglesa, brinca com essas referências da música eletrônica, assim. Ela traz o house, o breakbeat, o acid house, drum bass, todas essas coisas. Só que nada tem cara de, tipo, requentado, assim. Não parece ser só… peguei e ouvi uns discos aqui da virada do século e tô fazendo a mesma coisa que eles, assim. Tem muito frescor, é muito interessante. Ela, inclusive, se conecta a outros nomes dessa música eletrônica mais atual da Inglaterra, como o Nimo, a Clementine Douglas e o Mafro. E eu acho muito interessante a faixa que ela traz a Oumou Sangaré, que é uma cantora do Mali, que ela é uma cantora de Ouassulu, que é um ritmo específico daquela região. E fica um encontro super interessante, assim. Então, eu achei curioso que o disco se chama Capricorn Sun, e a FKA Twigs lançou um disco também inspirado em Capricórnio nesse ano. Então, duas capricornianas aí brilhando juntas. Dando o nome. Então, se chama Capricorn Sun, da Tisha, é TSHA. Vai ter o link aí embaixo pra vocês. Tudo. Nick Silva, o que você traz? Bom, essa semana tenho uma única unidade de dica. Vai tomar no cu, né, Nick? Saiu um monte de coisa que você vive roubando de mim e daí você não dá. Ué, foi que eu conseguia juntar Meu essa semana. Deus. Se eu quiser, eu não dou nenhuma. A gente é o que a gente pode ser. A gente não é aquilo que a gente quer. Eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu não sou. Tá bom, Aliás, Padre Marcelo. Esse episódio da Débora Seco no podcast da Giovanna Bank e da Fernanda Paz Leme é a melhor coisa que saiu semana passada. Mas então, minha dica essa semana é o Osso Osso, aquela banda que a gente já tinha trazido aqui algumas vezes. Eles lançaram um disco que é o Sword Thumb no comecinho do ano, se eu não me engano. É um puta disco e tal. Bem e bom. É um disco triste, porque um dos integrantes da banda ali, da dupla criativa, morreu e tal. Então, essa música nova que chama De Facto é de fato a primeira música sem o antigo integrante, né? Então, é uma coisa meio triste, meio, tipo, seguindo a vida. E aí é uma união de emo com power pop, assim. É bem boa, assim, é bem divertida. Bem boa mesmo. Gostei bastante dessa música. E é isso. E você, Kleber? Boa, diferente do Nick, eu tenho todas as dicas aqui. Eu vou começar pelo Singles, porque menina Carly Rae Jepsen se juntou ao Rufus Wainwright e lançou The Nossa, eu nem Loneliest ouvi. Time. Será que eu sou homofóbica? Eu acho, uma bichinha Eu adoro. homofóbica. Eu adoro o Eleitora Rufus. de Damares, tenho certeza você. Eu fiquei explicando pro meu amigo. Caralho. O Rufus é super importante, ele é um artista muito importante, tem que conhecer a história e não ouvir a música. Ela é muito boa, é a faixa título do novo álbum dela que sai no dia 21/10. E assim, é uma vibezinha meio disco, bem parecido com o que ela fez no álbum anterior. Sharon Van Etten anunciou a versão deluxe do álbum We've Been Going About This All Wrong, que ela lançou há alguns meses e que é lindíssimo. Essa edição deluxe do álbum chega com outras duas músicas que a gente já citou aqui, que é o Use It To It e Porta, que ficaram de fora do corte do disco. Mas para anunciar essa nova edição do álbum, ela lançou essa música que se chama Never Gonna Change, e é mais um dramalhão da Sharon Van Etten. E eu acho muito curioso como quando a pessoa é tão talentosa, ela tem música de sobra maravilhosa dessa que ela precisou nem colocar no disco final. Então, vem aí.
Recomendar também o novo lançamento da Midwife, a música se chama Sick Word. Eu já falei aqui da Midwife, ela faz um estilo de som que ela chama de Heaven Metal, mas na verdade é um dream pop com um pouco mais de distorção, um pouco mais sujo. É uma música que canta sobre essa busca dela pela cura do mundo, da sociedade doente que a gente vive hoje. E se você gosta de Maze Star, se você gosta de Beach House lá do começo de carreira, essa música é perfeita para você. Discos, Daphne, projeto paralelo do Dan Snate, que é o nome por trás do Caribo. Ele lançou esse novo álbum que é o Cherry, e é um disco. Nossa, os singles estavam ótimos. Os singles estavam excelentes e o disco em si é muito bom. Ele é puro pista, assim, é um discão de deep house sensacional. Puto de Paris, rapper que a gente já falou aqui várias vezes, voltou com um novo trabalho, se chama MPB, Música da Putaria Brasileira. E olha, se você gostou do disco anterior que a gente recomendou aqui, esse continua excelente. E o uso do sample de Castelo Rá-Tim-Bum é uma coisa que eu nunca imaginei ouvir na minha vida. Tá sensacional, letras altamente eróticas e explícitas, então vale muito a pena mergulhar no trabalho Ouça do Puto com a de sua Paris. mãe ao lado, olha. Exato. Leva pro grupo da família e fala, gente, ouçam esse disco aqui. Mensagem de bom dia. Bom dia, grupo. Toma essa pirocada aqui, ó, em formato de áudio pra vocês. Quem também lançou um disco novo barulhentíssimo e maravilhoso é o Gila Band. A gente já vinha falando deles nas últimas semanas. Eles lançaram finalmente o terceiro álbum de estúdio, que é o Moss Normal. E assim, parece que alguém colocou um televisor ligado dentro de uma máquina de lavar e bateu tudo isso. Então circuitou, deu ruim, deu chiado, deu barulheira. Mas é um disco muito bom, tem uma pegada meio industrial em alguns pontos, muito ruído, muita distorção, e meio que sintetiza tudo o que vem sendo produzido por eles desde o início da carreira. Contraponto a isso é o novo álbum do Bonnie Light Horseman, que é um trio formado pela Anaïs Mitchell, o Geoff Kaufman e o Eric D. Johnson. É um álbum de folk muito, muito bonito. Sai pelo selo que é do Bon Iver e dos irmãos Dessner, do The National. E se você gosta de um som meio fazenda, você que quer passear no campo, colocar aquele matinho na boca assim e sair para tirar leite das vacas, esse disco foi feito para você. Então você, menina campesina, não tem erro, bota esse disco para tocar. Mas eu acho que o grande lançamento da semana finalmente saiu. Always, Blue Rev, é o terceiro e aguardadíssimo álbum de estúdio do Always, banda que toca no Balaclava Fest em dezembro desse ano. E, gente, assim, tá muito, muito bom. E a história do disco, assim, é uma coisa assustadora, porque é um tipo de obra que quase não saiu. A vocalista começou a compor o trabalho logo depois que eles lançaram o Anti-Socialites em 2017, só que quando ela estava com metade do disco pronto, um ladrão invadiu a casa dela, roubou o gravador, então eles tiveram que refazer várias das composições. Parte do equipamento da banda quase foi destruído por conta de um alagamento. Ela viveu um puta drama por conta de um término de um relacionamento, que ela até fala na primeira música, que é a The Pharmacist, que a gente já falou aqui. Então, assim, é um disco que tinha tudo pra não acontecer, mas acontece, e a forma como ela transporta pra dentro de estúdio muito desses problemas, dessa situação caótica do processo de criação do disco, é uma coisa que funciona muito bem. Tem ecos de My Bloody Valentine ali, mas acima de tudo, preserva muito desse pop empoeirado, meio litorâneo que eles vinham fazendo lá em 2014, desde o primeiro disco deles. Então, se você ainda não conhece o Always, banda canadense deliciosa, que vai tocar no Brasil, aproveita que esse disco aqui, ó, tem tudo pra ser um dos grandes lançamentos do ano. É isso, gente. Vamos pro próximo bloco? Bora. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco a gente pode dar dica de qualquer coisa que vier na nossa cabecinha. Você quer começar com a sua dica de hoje? Bom, assim como eu não ouvi nada, eu não vi nada também. Então minha dica já é uma coisa que eu estava vendo faz tempo. Que é uma dica, semi-dica, não tão boa assim. Que é o Andor, nova série do Star Wars. E aí, esse mais uma aí? Então, no fim eu sou putinho de Star Wars, né? Tudo que tá saindo eu tô vendo, mas isso é legal, assim. Você sabe de luz enfiado no cu, ô louco! Exato, tá saindo a luzinha aqui, ó, tá verde ainda. Ele é meio que tipo um prequel do prequel, porque ele é... Sim.
Ele veio antes do Rogue One, né? Que tem o Endor, que é um dos personagens do Rogue One. E aí ele contou a história de como esse cara chegou até o Rogue One. Mais uma história que ninguém precisava saber, mas tudo Puta, bem. mas esse é legal, assim, porque no mínimo ele te situa pra ver como tava o universo lá de Star Wars 5 anos antes do filme principal, né? Que é o episódio 4. Então você vê, tipo, o Império fudendo todo mundo e você entende como a vida das pessoas estavam ali naquele momento. Eu tô gostando, assim, Os primeiros 3 episódios, eles são bem lentos, assim, tipo... É que foram os que saíram de uma vez só. Eles demoram a acontecer alguma coisa, mas daí quando acontece também a história engata e vai com tudo, assim. Enfim, até agora tá valendo a pena. E é isso. Boa. Vamos chamar então a nossa convidada, Nicole. O que você traz pra gente? Nicole, que foi hoje? Silenciada pelo Renan no bloco anterior. Ela tentou falar, o Renan silenciou. Homofóbico e Nem tava misógino. apresentando o episódio anterior, parece que era outra gay que tava apresentando. Ai, socorro. Gente, então, eu acho que não sei se vocês chegaram a falar já, indicando, mas eu tô assistindo The Bear, cara. Eu tô gostando muito. Tô Bom vendo pra por caralho. meios ilegais, mas enfim, fica aí ao critério de vocês. E eu tenho achado muito bom. A dinâmica da série é muito diferente do que eu tava acostumada a ver também. É uma dinâmica aquela que da cozinha? Isso, Uhum. é uma dinâmica que acontece toda dentro da cozinha, então é, tipo, muito estressante, mas ao mesmo tempo tem toda aquela, tipo, união entre as pessoas, os personagens são super interessantes, cada um tem várias histórias rolando, assim. E eu achei uma dinâmica muito boa de série, assim, pra engatar e assistir. Tipo, não é pra ver calminho, porque não é uma série muito calma, assim, que tem várias informações. Mas, tipo, vale muito a pena assistir, eu tenho gostado bastante. Eu estou feliz que vai ter a segunda temporada, porque essa série é maravilhosa. Boa. Meu amigo Kleber, qual a sua dica de hoje? Meu amigo Charlie Brown, vamos lá. Estamos em outubro, o mês do... Eu não sei como é que pronuncia, Halloween? Eu não sei como pronuncia. Você é defensora do dia do Saci. Exato, eu sou defensora do dia do Saci aqui, mas estamos no mês do Halloween. E aí eu vi 3 filmitos de terror aqui. Eu tô tirando da frente alguns filmes que estavam na minha lista, que eu fiquei postergando, mas finalmente assisti. O primeiro é o clássico The Hills Have Eyes, do Wes Craven, ou como ficou no Brasil, Quadrilha de Sádicos, de 1977. Filme de baixíssimo orçamento, com pessoas muito feias no elenco. Nossa, é um elenco só de pessoas horrorosas. Gente suja, com os dentes podres. Mas, assim, um excelente filme, um ótimo slasher. É o clássico caso de uma família que acaba se perdendo no meio do deserto e é atacada por uma gangue de pessoas que vivem num deserto radioativo ali. Então, vale muito assistir. Wes Craven, pra quem não sabe, diretor maravilhoso de Pânico, diretor de A Hora do Pesadelo, de outros clássicos mil. E esse filme você encontra no YouTube, legendado de grátis ali. Alguém fez esse trabalho maravilhoso de subir lá. Ou você pode alugar e comprar, mas tem lá legendadinho pra você que quer assistir. Alguém fez o trabalho de subir legalmente lá. Exato, alguém fez um Obrigado. crime e eu estou reforçando esse crime aqui. Obrigado a quem preserva a nossa memória audiovisual. Boa. Eu vi um filme que já estava na minha lista há muito tempo e vi em outras listas de grandes filmes de terror dos anos 2000, mas eu fiquei meio assim se eu gostei ou não gostei. Ele se chama Thief, ele não teve lançamento aqui no Brasil e ele é inspirado naquele mito da vagina dentata, que são as mulheres que têm dentes na vagina, e o filme é sobre isso, é de uma menina cristã que tem um dente na vagina. E aí tem todo um desenvolvimento em cima dessa história. Tem a questão daqueles purity rings, de anel de pureza, de anel de castidade, e desses eventos de pessoas que vão nas escolas. Ótima banda, inclusive. Exato. Da Damares, que vai na escola pregar, você não pode transar, deve viver calço. Então o filme traz essa discussão. Ele se chama Vagina Dentada em português, né? É vagina dentada mesmo? É. Ah, então... ele foi lançado aqui. Eu acho que talvez não tenha chegado no cinema, mas ele foi lançado aqui. Foi uma fuzuê na época. Então, ó, Vagina Dentada, a versão dele. O diretor é o Matthew Lichtenstein. Eu acho que esse filme tem alguns problemas, como banalização de estupro. É o típico caso de um filme que foi dirigido por um homem, então tem uma visão muito masculina em cima de um assunto que poderia ser melhor definido por uma mulher. Mas eu acho que ele tem ideias interessantes. Ele é terror, mas ele tem uns aspectos cômicos dentro do trabalho do roteiro dele. Então, quando eu assisti, eu gostei muito. Eu preciso rever.
Eu fiquei repensando, assim, tipo, a cena final, toda a coisa dos abusos que ela sofre. Eu fiquei meio… Acho que se fosse uma mulher, seria uma direção bem diferente. Mas… É que eu acho que na época saiu tão… As pessoas falaram tão mal quando saiu, sabe? Tipo assim, esse filme é horrível. E daí ficavam fazendo piada porque eles chamavam Vagina Dentada. Aí quando eu fui assistir, eu acho que… Eu fui, tipo assim, meio… O que vai acontecer? E daí eu fui surpreendido por umas outras discussões. Talvez Sim, revendo, não, ele pode tem ser umas diferente. discussões bem interessantes. Essa questão da castidade, dessa questão dos relacionamentos familiares. É bem interessante. A questão do machismo, por exemplo, tem uma cena em que eles estão numa aula de biologia e o órgão masculino está exposto no livro, enquanto o órgão feminino é censurado pela própria escola. Então tem umas discussões bem interessantes dentro do filme, assim. E o último, que é o mais recente, que é o novo Hellraiser, que é a direção do David Bruckner, que saiu pela Hulu. Eu baixei pra assistir, mas ele deve chegar muito breve no HBO Max, que deve fazer a distribuição dele por aqui. E eu gostei, eu acho que Hellraiser é aquele negócio. O primeiro filme é muito bom, depois os outros têm altos e baixos ali. Mas você embarca porque Clive Barker é maravilhoso, bicha talentosíssima que criou esse universo que é totalmente fetichista e com suas estéticas maravilhosas. Eu gostei, não sei se meu amigo Renan Guerra viu. Chegou a ver? Ainda não, vou esperar ver na forma legalizada. Sei, já tá baixando aí. Sim, eu quero. Não, HBO, eu quero patrocínio, eu vou aguardar pra ver. Mas eu gostei da solução como eles transportam pro presente, preserva muito dos elementos clássicos, tem cenas altamente brutais de pessoas sendo decepadas, estouradas, perfuradas e todas as outras coisas possíveis. É tudo que esperamos de um Hellraiser. Exato. É interessante, eu gostei muito da protagonista, gostei da forma como o final, ela abraça o final de um jeito muito interessante. E as soluções dos personagens, como a protagonista precisa lidar com esse peso. Então, vale muito a pena você que está procurando um filmão para ver no Halloween. Segue essas 3 dicas que eu trouxe. E você, meu amigo Renan Guerra, que é um demônio do Halloween. Eu vou mostrar que eu sou leitora e politizada. Andava muito desanimado com todas as coisas, por todas as questões políticas deste país. E aí fui ler o livrinho do Ailton Krenak, que estava aqui na minha cabeceira há muito tempo e ainda não tinha lido, que é A Vida Não É Útil. E a minha dica… Leandro então, Karnak? Respeita o Ailton, por favor. A minha dica, na verdade, são os 2 livros dele, que saíram pela Companhia das Letras. O Ideias para Adiar o Fim do Mundo e o A Vida Não É Útil. Um saiu em 2019 e outro em 2020. Eles são bem curtinhos. Eles são compilados de palestras e lives que o Ailton participou, porque ele não costuma escrever livros. Ele não tem esse hábito. Então, as coisas dele são captadas em áudio e algumas pessoas ajudam ele a fazer essa montagem que é transformada em livros. O Ailton é um pensador, um filósofo de origem indígena. Ele é da tribo dos Krenak. Ele é uma figura muito importante que talvez muitos conheçam a imagem dele, mas não associem ao nome, porque ele é responsável pelo discurso do índio cidadão na Assembleia Constituinte nos anos 80, que é a formatação da Constituição Brasileira de 88. Ele é o responsável por aquela cena em que ele começa a discursar e pintar seu rosto de preto. É uma cena muito importante na construção dos direitos indígenas dentro da Constituição de 88, então também vale buscar esse discurso. Mas eu acho que os 2 livros do Krenak são muito interessantes por serem extremamente fáceis de ler. Só que assim, é tipo muito mind-blowing, assim. Cada coisa que ele fala, você fica repensando milhões de coisas. Porque ele tem uma outra perspectiva muito diferente de quase todos os outros filósofos que a gente costuma ler. Porque ele tem uma outra perspectiva de mundo, que é muito diferente. E é muito interessante que ele tem essas leituras desses mesmos filósofos brancos que a gente tem conhecimento, Foucault, Sartre, essas coisas. Só que ele faz uma outra perspectiva por ele, assim. Então é muito interessante como ele também conecta isso com música, com outras coisas da nossa cultura mais pop ocidental e tal. Então é bem interessante e é bem facinho de ler, bem rápido. E eu acho que pode ser uma boa para quem anda puto da vida com todas as coisas que a política tem nos feito no Brasil. Então A Vida Não É Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak.
É isso. Boa. Boa. Fechamos? Comentários referentes à última edição do nosso podcast, programa número 216. Essa criança é um prodígio, em que falamos de talentos da música que começaram suas carreiras muito precocemente. Vou pegar aqui o comentário do nosso queridíssimo DJ Catatal. Ele falou: quando eu era um catatauzinho nos anos 80, eu era apaixonado pela Nica Costa. Eu colocava o compacto na vitrola e ficava olhando a foto dela na capa. Meu primeiro crush. Comentário do @curadoria fina. Tem o Eloy Casagrande, baterista do Sepultura, novinho de tudo e já esmirilhava na batera. Comentário do Brian Quirino. Ele falou: minha criança prodígio favorita, sem dúvida alguma, é a Melody. Comentário do Tássio. Lembrei da Anelisa Assunção cantando na banda do Itamar. Comentário do Pedro Henrique Coelho. Ele falou assim: e a Shakira? Apesar de começar a cantar na adolescência, ela começou a compor desde cedo. Ele falou também, e também tem o gostoso do Rick Martin. É verdade, ele começou bem novinho, ele era menudos, não era o Rick Martin? Ai, eu sempre me perco essas coisas. Eu acho que era... eu acho que eu tenho quase certeza que ele era do Menudo. Agora eu só tô pensando na Shakira fazendo o Vulnícora dela, é só o que eu quero pensar. E eu amei que ela foi ver o filho dela jogar futebol essa semana. E aí ela tá atrás de uma grade dele falando assim: ó, ela já tá treinando pra cadeia quando ela for presa. Tadinha. Free Shakira, eu estarei nas lutas de defesa da Shakira. É isso. E o último comentário aqui é do Guilherme Carr. Ele falou assim: mais um episódio sensacional do meu podcast favorito. Jovem Nerd? Respeita nossos fãs. Nicole, muito obrigado pela sua presença. Olha, você salvou. Esse programa não seria nada sem você. Mais uma vez, muito obrigado. E deixo aí o espaço para suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. E já aproveito para mandar um beijão pro seu namorado, aquele lindo, nossa. Kleber, respeita a convidada. Mas eu tô mandando um beijo, pô, não tô fazendo nada demais. Lindo, ele vai mandar outro de volta. Ai, que delícia. Não abre espaço pro Kleber. Você é uma Abre. talarica, fica Abre de esse olho. relacionamento, Nicole, pelo amor de Deus. O Brasil quer. Ai, socorro, gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei trazer as bombas da indústria para vocês. Quem não me conhece, me sigam nas redes sociais Nicole com 2 L's e E Cabral. E eu estou com uma newsletter sobre música, gastronomia e beleza. Então, se alguém quiser aí se embelezar, aprender uma receitinha ou ver eu falando abobrinha sobre músicas, procura lá Mugs Letter, tá no meu Instagram. Vou colocar aqui na descrição deste podcast. É só você abrir, clicar e acompanhar o trabalho da Nicole. Obrigada, gente. Chique, poderosa. Muito obrigado, viu, Nicole? Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você pode acompanhar meu trabalho no meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Nessa segunda-feira saiu mais um Clássicos VFSM sobre o You Are Free da Cat Power. Então vocês podem voltar aqui no episódio anterior e conferir. Se você que foi no Popload Festival gostou do show da gata, você pode agora matar já essa saudade ouvindo esse programa. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você participa das nossas gravações ao vivo aqui, ó. E hoje veio gente em peso, né? Tony Malma, Fabrício Neri, Lucas Ascensão, Jefferson Kozenieski, Maria Lua, todo mundo muito participativo, Jefferson Tafarel e ele, César Augusto Oliveira, que tentou me cancelar, mas hoje está aqui, ó, todo Coitado! participativo. Muito obrigado a todos vocês, menos você, César. Não, você. Muito obrigado por todos vocês. Free César! Justice for César, é que o Lucas tá falando. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau! Tchau! Coitado do César. Esse podcast foi editado por Nick Silva.